47 anos você não fez nada. Agora o tema, por favor, é Covid-19. Vamos agora ser sérios, por favor. Nós temos 7 milhões de casos de coronavírus nos Estados Unidos e mais de 200 mil pessoas morreram pela doença por causa da pandemia. Depois que nós fizermos uma vacina, nós podemos levar meses ou até anos antes de conseguirmos combater ou de chegar à chamada normalidade. A minha pergunta para ambos os candidatos é, baseado no que vocês já disseram e fizeram, e que vocês disseram que fariam a partir de 2021, por que o povo norte-americano deveria acreditar mais no senhor do que no seu oponente para lidar com essa crise de saúde pública? Nesse caso, agora, a pergunta começa com o senhor Joe Biden. 2 minutos. Boa sorte. 200 mil mortes, como você disse. 7 milhões infectados nos Estados Unidos. Nós temos 4% da população mundial, 10% das mortes. Milhares de pessoas por dia contraindo a doença. E ainda, além disso, pessoas que estão morrendo. Quando ele introduziu essa questão, ele disse que as coisas são como são, mas são como são porque você é como é. Essa é a verdade. O presidente não tem um plano. Ele não esclareceu nada. Ele desmentiu, ele sabia como essa questão era séria desde o início, lá em fevereiro. Ele reconheceu isso em gravações. Ele disse que não disse que sabia porque não queria deixar a população em pânico. Em vez disso, o que ele fez? Nós estávamos insistindo que as pessoas que nós tínhamos na China deviam determinar por si mesmas qual o perigo daquela doença. Ele nem mesmo pediu a eles que fizessem isso. Ele disse que nós temos uma dívida de gratidão por eles serem tão transparentes conosco. Ele só esperou. Ele ainda não tem um plano. Senhor, 2 minutos. Eu revelei em março o que nós deveríamos estar fazendo. E fiz isso novamente em julho. Disse o que nós deveríamos fazer. Deveríamos dar o dinheiro que a Câmara aprovou para poder dar às pessoas a ajuda que elas precisam. Mesmo nas escolas, isso custa muito dinheiro. Você devia sair do seu bunker e do seu campo de golfe e entrar no seu escritório e falar com os republicanos e financiar o que precisa ser financiado para salvar vidas. Eu acabei de ouvir você. O senhor tem 2 minutos. Se eu tivesse desse ouvido a você, então o nosso país teria as portas abertas, milhões de pessoas teriam morrido e não seria 200 mil pessoas. E claro que foi a culpa da China. Se eles tivessem parado tudo de sair do país, seria diferente. Então, você não sabe quantas pessoas morreram na China. Nós não sabemos disso, nem na Rússia, nem sabemos quantos morreram na Índia. Eles não mostram os números exatos. Entenda isso. Mas se você olhar para aquilo que nós fizemos, nós fechamos nossas portas e nós não somos xenofóbicos. Bom, espera um pouquinho. Você acha que não deveríamos ter fechado o nosso país porque seria terrível? Nós poderíamos ter fechado por mais 2 meses. Mas olha só, o presidente Trump, falaram assim, o presidente Trump salvou várias vidas no nosso país. E o presidente Trump fez um trabalho fenomenal. Você não olha para isso. Então, os governadores falam que eu fiz um trabalho fenomenal. A maioria fala isso. E as pessoas não têm que estar ao meu lado. E falaram isso para mim. O presidente Trump fez um trabalho fenomenal. Nós oferecemos os respiradores, as máscaras, e agora estamos há algumas semanas da vacina já, e temos as terapias que estão aí sendo oferecidas, e fizemos um trabalho excelente. A única coisa que eu não fiz é relacionada às fake news, né? As pessoas trazem fake news o tempo todo, mas se você tem que analisar o que é a mídia positiva, a mídia negativa, e eu não me importo com isso. Mas, Joe, você nunca teria feito o trabalho que eu realizei. Nunca faria isso. Eu sei fazer o trabalho. Mas você não fez bem, né? Você foi um desastre.
desastre. Você não fez isso. 14 mil pessoas morreram, não 200 mil por conta de Senhores e H1N1. senhores, ele fez uma pergunta. Espere. Nós não fechamos a economia, essa é a economia dele. Ele fechou a economia. E o motivo dela ter fechado, olha só, você que está em casa, quantas vezes você acordou de manhã e viu que uma casa estava vazia por causa da Covid? Você que perdeu a sua mãe ou seu pai e nem mesmo podiam falar com eles, eles tinham uma enfermeira segurando o telefone. Você teria perdido muito mais pessoas, com certeza. E a propósito, você teria perdido muita gente. O próprio diretor do CDC disse que poderia ter mais 200 mil pessoas daqui até o meio do ano que vem, e que se nós utilizássemos uma máscara, simplesmente poderíamos salvar vidas. E com relação à noção de uma vacina, nós queremos uma vacina, mas eu não confio nele. Eu sei que você também não. Nós confiamos nos cientistas. Você não confia nas instituições de saúde? Só um minuto, senhores. Perguntas sobre o futuro. Vocês estão falando sobre questões do futuro agora, e elas fazem parte das perguntas que eu farei. Falando um pouquinho do futuro, presidente Trump, o senhor disse várias vezes, de maneira contraditória, e pessoas do seu governo também disseram, na semana passada, que o Dr. Robert Redfield, do CDC, do Centro de Controle de Doenças, disse que as vacinas podem estar disponíveis somente no verão do ano que vem. O senhor disse que ele estava confuso, que ele estava errado a esse respeito. Mas o doutor da operação Warp Speed disse a mesma Bom, coisa. já falei com as empresas que era algo bastante político. As pessoas gostam de fazer as coisas muito políticas para salvar vidas. E algo muito político. Eu falei com a Pfizer, falamos com outras instituições, com a Johnson & Johnson, a Moderna, e eles poderiam ir muito rápido, mas foi algo bastante político, porque o chefe da operação Warp Speed disse isso. Eu discordo plenamente de ambos deles. Ele poderia estar ali, é claro, mas... Ele falou que no verão é que ela vai estar disponível para todos, na verdade. Ela falou que era uma possibilidade, que nós teríamos uma resposta antes de 1º de novembro. E poderia ser depois disso também. E nós poderíamos entregar agora, temos toda a Força Armada pronta para isso. E temos as Forças Armadas que vão distribuir, os soldados estão prontos, que poderiam distribuir 200 mil doses por dia. O senhor disse que até a Páscoa isso teria desaparecido como um milagre. Talvez você podia também injetar água sanitária no seu braço. Está sendo sarcástico, né? Isso é muito sarcasmo, né? Veja bem, a questão é, esse homem está falando de uma vacina. Todas as empresas sérias estão falando em talvez ter uma vacina até o final do ano, mas a distribuição dessa vacina não vai acontecer até o começo do ano que vem, se nós tivermos a vacina. E eu peço a Deus que tenhamos. Agora, espera só um momento. Eu vou continuar com essa pergunta agora, por favor. O senhor disse sobre a confiança, que a gente confia nos cientistas e não confia no presidente Trump. A senadora Harris, ela disse que as autoridades de saúde foram retirados dessa discussão. Dado essa preocupação já mostrada sobre a preocupação com a vacina e com o que vem acontecido, o senhor e a senadora Harris podem contribuir para esse medo ao dizer isso? Não mais do que o que você já perguntou para ele. Ele pressiona e discorda dos próprios cientistas. Não, mas o senhor fala da ciência, mas fala que isso vai demorar? Não. Você pode confiar nos cientistas. A senadora Harris disse que as autoridades ficariam confusas. Sim, o que ele disse, mas centenas de milhares de cientistas, como nesse hospital, não trabalham para ele. O trabalho não vem dele, não depende dele. Eu falei com a cientista que está a cargo disso. Mas se você acredita que ele está falando a verdade, conhecendo todas as mentiras que ele já disse com relação à Covid, ele ainda não reconhece que sabia que isso estava acontecendo, sabia dos perigos lá em fevereiro, e ele nem mesmo disse isso. Ele falou isso em uma gravação, mesmo para o mercado de ações. E olha só, muitas pessoas já morreram e muitas mais irão morrer.
Bom, ele usou a palavra inteligente, esperto. Bom, eu poderia falar... eu acho que você até esqueceu o nome da sua faculdade de Delaware. Eu acho que você foi um dos piores da sua sala de aula. Nunca use essa palavra inteligente. Então, 47 anos sem fazer nada, Joe. Vou te falar uma coisa, Joe. Se você tivesse a responsabilidade que eu tive, eu fui o melhor presidente com a melhor economia na história do nosso país. Isso vai estar no próximo segmento, senhor, por favor. Stanley, muito Vamos rápido, agora para falar sobre como o vírus como a questão foi lidada até agora. Os senhores tiveram abordagens muito diferentes. E é uma questão de como o vírus foi lidado e como isso vai ser feito no próximo governo. E eu queria falar um pouquinho, algumas frases agora. O senhor Biden, o senhor foi mais relutante do que o presidente Trump sobre a reabertura da economia e das escolas. Por quê? Porque ele não tem um plano. Se eu estivesse no mandato, eu saberia. Ele precisa dar às empresas e ter o dinheiro, os recursos para poderem reabrir com os equipamentos de segurança. Não é isso, não é isso. Se puder ficar quieto um minuto. Bom, deixa ele terminar, por favor. Nancy Pelosi garantiu que eles tinham um plano. E ele nem mesmo se reuniu com eles. Os republicanos nem se reúnem no Senado. Ele fica lá no seu campo de golfe. Pensa bem, literalmente. Eu acho que você estaria jogando lá também, a mesma pergunta sobre reabertura, presidente. Ele quer fechar todo o país. E eu quero manter aberto. Espera um minutinho, Joe. Vamos lá. Só um minutinho, Joe. Ele quer fechar o país. Porque ele não entende nada, não sabia nada sobre a doença, pessoas com problemas cardíacos, diabetes, entre outros. As pessoas que eram mais vulneráveis. Nós aprendemos muito com todos esses dados. E os mais jovens não tinham esse problema todo. Mas ele quer fechar tudo. E muitas pessoas poderiam ser ouvidas. Por exemplo, se você olhar para alguns estados, como a Pensilvânia ou outros, seja democratas ou não, eles fecharam. Eles queriam manter fechados até no 1º de novembro, por causa das eleições. Espera um pouquinho. Mas esses estados não estão indo bem com esse fechamento. Presidente Trump, o senhor já disse agora, e o senhor colocou, o senhor questionou muito a eficácia do uso das máscaras como para prevenir a doença. E o senhor falou, inclusive, que não ia usar, chegou a não usá-la em público. Bom, eu tenho a minha máscara aqui mesmo. Eu uso quando eu acho que eu preciso. Hoje à noite, todo mundo foi testado aqui, e temos distanciamento social, mas eu uso a minha máscara quando é necessário, claro. Agora, deixa eu fazer a pergunta. Eu não uso como ele usa. Toda vez que a gente vê ele, está falando a 2 metros de distância e está usando máscara também. Não tem necessidade disso. Senhor Biden, por favor. Olha, a forma de reabrir as empresas é dar a elas a forma de reabrir. Eu perguntava das máscaras, por favor. Bom, as máscaras fazem toda a diferença. O próprio chefe do Centro de Controle de Doenças dele disse isso. Se todos utilizarem a máscara e adotarmos o distanciamento social, nós salvaremos muitas vidas. Então isso importa. Você não vai ver isso acontecer. Nenhuma pessoa séria disse o contrário. Ninguém falou isso. Nenhuma pessoa séria. O Dr. Fauci falou isso. Ele falou isso bastante firmemente. Senhores, e depois ele mudou a sua opinião. Senhores, não tem problema com as máscaras. A última pergunta desse segmento, por favor. A sua abordagem diferente também afetou a maneira como vocês fizeram a própria campanha. O presidente Trump está fazendo grandes comícios com pessoas juntas, com milhares de pessoas juntas, ao ar livre. Do lado de fora. E o vice-presidente, o senhor está fazendo eventos muito menores. E que ninguém ia aparecer, né? Por isso, ninguém aparece nos comícios dele. Bom, continuando. Por que o senhor está fazendo um comício grande e por que você não? O senhor primeiro, presidente. As pessoas querem ouvir o que eu tenho a dizer. Falamos sobre 2.500 pessoas nos aeroportos, 3.700 pessoas que querem esperar. Até então, nós não tivemos problema algum. Sempre foi do lado de fora, é uma grande diferença. De acordo com os especialistas, fazemos do lado de fora e temos grandes multidões.
literalmente é o que temos, e temos círculos com um número menor de pessoas. Você viu um dos últimos comícios que ele fez e o repórter chegou para ele fazer uma pergunta e ele disse, não, 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 fique longe, ponha a sua máscara. Você já fez o teste? Eu estou muito mais longe dessas pessoas. Foi isso que ele disse. Eu vou ficar bem. Ele não está preocupado com você, ele não está preocupado com as pessoas sentadas em casa. Nenhum efeito negativo. Não há nenhum efeito negativo. São 3.400 pessoas. Eu preciso agora encerrar esse bloco. Eu preciso encerrar esse bloco. Totalmente irresponsável a maneira como ele lidou com o distanciamento social e as máscaras, basicamente incentivando eles a não usá-las. Se você pudesse ter essas multidões de pessoas, você faria o mesmo. Senhores, nós agora vamos